Quando eu me casei, eu tomei duas decisões bem importantes. Essas decisões nortearam a minha vida e me trouxeram até aqui. E hoje eu vejo com muita clareza como elas foram importantes na construção da minha casa, da minha família. Só que eu achava que era algo tão simples, ou na verdade eu achava que todo mundo pensava assim também. E ao longo de todo esse tempo, trabalhando com pessoas, com famílias, orientando mulheres, eu descobri que não, que isso não é comum, que isso não acontece na casa, na vida de muitas pessoas. E vi o quanto o Senhor me conduziu em uma jornada que foi importante para mim, que foi importante para minha família. Eu vi o quanto o Senhor me deu estratégias importantíssimas, porque no meu coração sempre havia um desejo de deixar Deus conduzir as coisas e de querer, sim, construir uma família saudável, construir uma família feliz. Porque hoje as famílias estão se desfazendo com muita facilidade. As famílias estão deixando de ser famílias por coisas muitas vezes tão simples. Mas hoje eu entendo com clareza dos pilares que não estão sendo formados, dos pilares dentro de nós, mulher, dentro do homem, porque os dois têm uma responsabilidade na construção desse casamento. E aí, quando chegam os filhos, fica um pouco pior, ou digamos que um pouco mais difícil, e não é porque as crianças vêm e bagunçam tudo. Isso é um grande peso para a gente transferir para as crianças. Na verdade, as crianças vêm e trazem à tona, jogam no ventilador os problemas que esse casal já tem, já existe. Os problemas que já existem nessa relação, os problemas que já existem dentro de você, mulher. As crianças vêm e potencializam isso. Por isso que depois da maternidade fica mais difícil, mais confuso. Tenho conversado com mulheres que são mães e mulheres que não são mães. E o engraçado é que as mulheres que não são mães carregam as mesmas dores, dificuldades, mesmas frustrações das mulheres que são mães. Porque, na verdade, o que eu vivo na maternidade é aquilo que eu já tenho dentro de mim. É aquilo que eu já carrego de dor dentro de mim. E a maternidade vem e só potencializa isso, por inúmeros motivos. Então, o Senhor me fez lembrar dessas duas decisões que eu tomei e colocou no meu coração a ordem de compartilhar com você. A ordem de vir aqui te contar. Eu vou só te contar o que eu fiz. Quando eu me casei, eu decidi que o que eu faria para fazer com que o meu esposo desejasse sempre voltar para casa. Eu decidi gerar nele o desejo de sempre estar de volta. Isso foi a primeira decisão. E quando você toma uma decisão, você faz uma pergunta, que te leva para a resposta e traz a mudança que você quer. Então, primeiro eu pensei, eu quero que o meu marido deseje voltar para casa todos os dias. E aí depois vem a pergunta, o que eu vou fazer para gerar isso nele? Porque deixa eu te falar uma coisa que é difícil de ouvir, mas é libertador. E eu estou aqui para acolher o que você sente, para compreender você, porque eu passei nessa jornada. O resultado que você tem no seu casamento, na sua casa, na sua família, tem a ver com você. Tudo à sua volta é resultado de quem você é. Então, assumir a responsabilidade de que se o meu casamento não está bom, é porque eu estou fazendo com que ele não fique bom. Se a minha relação com os meus filhos não está boa, é porque eu estou fazendo que ela não seja boa. Só que a maioria das vezes, ou eu diria que 100% das vezes, nós agimos de forma inconsciente, movidas pela lente das feridas. Por isso temos comportamentos disfuncionais, reações disfuncionais e que trazem desequilíbrio nas nossas relações. Então, mulher, é hora de despertar em você o grande poder de transformação que você tem.
porque você transforma ambientes, você muda atmosferas, porque Deus colocou isso dentro de você. Então, lá atrás, eu decidi o que eu vou fazer para gerar no meu marido o desejo de sempre voltar para casa. E isso não mudou a ele, mudou a mim. Porque aí isso fala sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu quero para a minha vida. E outra decisão importante, eu decidi quem eu queria ser no meu casamento. Eu olhei para o meu cenário do casamento e disse assim: que esposa eu quero ser? Que esposa eu quero ser dentro do meu casamento? Porque o que nós aprendemos é: ah, ele é assim, ele é assado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós aprendemos a agir movidas pela punição. Eu não vou fazer isso porque ele não é assim. Eu não vou fazer tal coisa porque ele me trata assim. Só que a maneira que ele é resultado de quem você é primeiro. E deixa eu te dizer, mulher, isso não é um lugar de humilhação. Isso não é um lugar de dor, muito pelo contrário, é um lugar de cura, de libertação. É um lugar de construção de vida feliz, é o lugar que Deus planejou para você. E eu fazia isso, assim, com muita naturalidade. E talvez eu nunca falei muito sobre isso porque achei que era assim em todas as casas, em todas as famílias, mas eu descobri, cada vez mais eu tenho descoberto que não, isso não acontece nas todas as casas. E nós estamos muito distante disso, e isso nos distanciou do nosso verdadeiro lugar, do nosso papel original. E eu tenho falado isso aqui e eu vou repetir de novo. O nosso primeiro propósito é aceitarmos a nossa essência feminina e sermos mulher. E o que é ser mulher? Vamos descobrir isso juntas, porque tem um monte de camada de dor, de ferida, tem um monte de entulho no nosso coração, tem um monte de trava na nossa mente que nos impede de verdadeiramente descobrir o valor de sermos mulher. Mas hoje eu quero me concentrar nessas duas decisões. Então, primeiro, eu decidi gerar o desejo no meu esposo de sempre querer voltar para casa. Então, eu fiz do ambiente da minha casa um lugar acolhedor, um lugar de amor, um lugar de paz. E por muitas vezes ele me disse isso. Eu fico doido para voltar para casa porque aqui eu tenho a minha paz. Eu lembro de um dia, e eu conto isso para as minhas alunas, um dia que ele chegou em casa bem irritado. E eu fui toda gentil receber, e eu sempre o recebi com muito amor. Oi, amor, que bom que você voltou. Com um beijo, com um abraço. Só que nesse dia que ele chegou em casa, ele já chegou tenso. E quando eu fui falar com ele, eu não lembro o que que eu falei, o que que eu disse, ele foi grosseiro comigo. Ele foi rude. E na hora, aquilo foi péssimo, né? Na hora, aquilo é horrível, porque você se sente ferida, eu me senti ferida. Mas naquela mesma hora, eu respirei, saí de cena, porque a nossa vontade, ou a minha vontade, era devolver na mesma moeda, porque quando nós somos feridas, nós queremos ferir como uma forma de autodefesa. Isso é um processo inconsciente, mas cada vez mais eu quero te convidar a sair do lugar automático e assumir a liderança e a decisão, as decisões da sua vida. E em questões de segundo acontece tudo isso. Então, naquele momento, eu respirei fundo, trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. O que que eu pensei naquele momento? Ele não é assim. Ele não me trata assim. Eu sei que verdadeiramente ele me ama. Então, ele não quer me ferir. Então, eu fiz um processo ali rápido de alinhamento ali da minha mente. E olha que naquela época eu nem tinha esse conhecimento que eu tenho hoje sobre o cérebro, sobre a neurociência, sobre o homem, sobre a mulher, sobre as dores. Eu não tinha esse conhecimento, mas ali foi Deus me conduzindo, Deus me mostrando, Deus me ensinando como é que eu lidava com aquilo ali. Pouco tempo de casada,
Então, mas eu tinha essa certeza. Eu quero, que mulher eu quero ser dentro do meu casamento? Aí eu respirei fundo, saí um pouco de cena, e aí organizei a minha mente, organizei os meus sentimentos, eu disse para mim mesma, eu sei que ele me ama e ele não quer me tratar assim. Então, primeiro eu me reorganizei, aí depois eu voltei lá, falei com ele. E aí eu disse assim, o que aconteceu no trabalho hoje? Você está tenso, preocupado? Aconteceu alguma coisa de grave? Porque você foi grosseiro comigo. Você foi rude comigo. E eu sei que você não é assim, então eu acho que você está preocupado com alguma coisa. Você quer me falar sobre isso? E vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Dentro da gente dentro de mim havia um turbilhão de sentimento e talvez há dentro de você. Mas eu quero te convidar a governar sobre as suas emoções. Porque ter inteligência emocional não é não sentir, é decidir o que você vai fazer com o que você sente. Porque sentir é automático. Mas decidir o que faz com o que você sente tem a ver com essa maturidade que a gente precisa conquistar. E nós vamos conquistar passo a passo. E quando eu falei isso para ele, eu percebi que ele desabou assim. Ele nem havia percebido o quanto ele tinha sido grosseiro comigo naquela cena. E isso não é do perfil dele. E aí ele me falou algumas coisas do que realmente aconteceu, do que ele estava preocupado, e aí eu disse assim, vem cá que você precisa de descanso. Aí eu lembro que eu peguei ele da sala, levei ele para o quarto. Falei, hoje eu vou te dar um banho. Vou te dar um banho, fiz uma massagem. E, e o desfecho dessa história foi diferente. E aí eu te pergunto, será que ele deseja, dentro dessa cena, voltar para casa? Ou será que, diante de um outro problema, um outro momento tenso fora de casa, em uma outra situação que ele viva, o lugar que ele menos vai desejar é voltar para casa, porque talvez vai encontrar uma esposa irritada, nervosa, chateada. E tá tudo bem nós termos esses momentos. Houveram outros momentos que eu não agi assim, e que de verdade eu tentei o ferir. Mas esse não é o caminho saudável. Porque Deus nos deu essa capacidade. Deus colocou em nós, mulheres, a percepção do detalhe, o sentir. Deus nos deu a capacidade de mudar atmosferas emocionais, mas por que que nós não temos vivido isso? Por que que o casamento está cada vez mais pesado? Por que que nós estamos nos sentindo cada vez mais pesadas e sobrecarregadas? Porque estamos distante da essência a qual Deus nos criou, sermos mulher. Porque ao longo da vida fomos ficando cheias de dores, de marcas, de frustrações, de marcas da sua infância que você carrega e estão atrapalhando a sua vida. Curar a criança interior vai trazer uma nova mulher, ou vai te levar de volta para a essência. Então, naquela cena, o desfecho foi outro, porque eu decidi quem eu queria ser naquela cena. E por várias outras cenas eu decidi. E as coisas foram ficando cada vez melhor. Então, ao longo desse tempo, eu fui construindo um casamento com base sólida, baseada em quem eu quero ser como esposa, e eu quero sim gerar o desejo do meu esposo e sempre voltar. E isso é tão forte, as coisas que você decide, porque isso te move a agir, e realmente foi o que eu consegui fazer dentro da minha casa. E por várias vezes o meu esposo me fala, me conta, me relata esse desejo de sempre voltar. E eu sei que eu construí isso nele. E isso mudou tudo. Ai, Simone, o que significa na prática? Vamos lá, vou dar outro exemplo. Então, quando eu decidi que esposa eu queria ser, como que eu queria conduzir meu casamento, eu comecei a olhar para as minhas ações e comecei a ver o que que eu podia fazer. E aí eu lembro que nós entramos em um processo de atividade física, querer emagrecer, meu esposo queria perder peso. Fomos na nutricionista, fizemos o cardápio. Mas você, mulher, me fala, você acha que o homem faz? Você acha que o homem tem a habilidade de organizar as coisas, de pensar no detalhe, de pensar e planejar aquele dia que ele vai ter? Não, isso é da mulher. É a mulher que acorda,
ela já sabe o que ela vai fazer de manhã, ela já está pensando na hora que busca as crianças, na hora do almoço, ela já sabe no que ela marcou para de tarde e no que ela vai fazer até a noite, pensando ainda na semana. É a mulher que tem a capacidade de pensar e administrar várias coisas, tá? Isso é uma capacidade da mulher cerebral. O homem não tem essa habilidade. Meio que o homem vai pensar no que ele vai comer na hora que ele senta e está com fome. Isso é da energia masculina. E aí é onde a gente cai sempre no lugar de comer qualquer coisa, comer comidas mais práticas, e geralmente são as menos saudáveis. Então, beleza. E aí eu peguei e falei, o que que eu vou fazer para contribuir nesse processo? Porque eu quero contribuir no processo da minha casa, é assumir o lugar não de individualidade, mas de parceria. O casal deve ser um, não são dois competindo, mas são dois juntos, parceiros. O que um contribui com o outro? Estamos muito individualizados. É importante nós termos a nossa individualidade, a nossa identidade em nós. E aí, quando eu tenho a minha individualidade firmada, eu consigo ser quem eu tenho que ser e me juntar a alguém em uma parceria, onde um contribui com o outro, onde existe uma interdependência. E aí, o que que eu fiz? Eu organizei, consegui planejar os lanches do dia para ele já sair de casa com isso. Então, ele saía de casa com a bolsinha dele, aí tinha lá os potinhos, com a etiqueta assim escrito, lanche das 10, lanche das 16 horas, lanche das 18 horas. Então, todos os dias ele saía de casa já com os lanches deles organizados. Ai, Simone, eu não vou fazer, ele que quiser se vira. Mas para mim era um ato de amor. Para mim era um ato de cuidado. Eu quero cuidar dessa pessoa que caminha comigo. Enquanto eu planto cuidado e amor, eu recebo cuidado e amor. A lei da semeadura, ela é real para quem acredita e quem não acredita. Ela é uma lei universal, então ela vai prevalecer. Então, quando eu decidi plantar amor através de ações ou atos de amor, eu aprendi a servir. Enquanto eu sirvo, eu construo o relacionamento. E aí eu fazia, e as pessoas que trabalhavam com ele ficavam impressionadas, falavam, nossa, que bonitinho. E os anos foram passando, passando, e hoje nós temos 13 anos, 13 anos de casados, e ele continua saindo de casa com os lanches. Os cenários foram mudando? Foram, porque antes eu mesma preparava, eu fazia, organizava, tinha as etiquetas, botava. E parece, gente, que é um trabalhão, a depender do lugar que você se coloca. Se for para ser pesado, eu faço por obrigação. Ai, que chatice fazer isso, não vejo a hora de sair desse lugar, não vai ser bom. Porque o seu marido, a pessoa com quem você se relaciona, primeiro recebe a intenção do seu coração. Não é o que você está fazendo por fazer. Ele vai receber primeiro a intenção do coração. Inconscientemente, você nem sabe, mas você transmite a energia que você carrega através da intenção que você colocou naquilo ali. Então, os anos foram passando, e aí chegaram os filhos, e aí a gente vai tendo muitas outras tarefas. Então, chegou o momento que eu tinha minha secretária, e aí eu ensinei minha secretária, eu treinei minha secretária, e aí a minha secretária faz isso hoje por mim, mas existe alguém por trás, que sou eu. Esses dias ele me mandou a foto do lanche, falou assim, olha, isso aqui não tá legal. E aí eu fui lá e ajustei com ela, porque eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Então eu alinhei isso. Então já fazem 3 anos e ele continua saindo de casa com o lanche dele das 10, com o lanche da tarde. Por quê? Porque eu sei que ele não vai fazer isso por ele. Isso não é do homem. Gente, quando a gente começa a entender o que cada um faz bem feito, a gente começa a se encaixar. Ele não vai fazer isso. Não é da energia masculina olhar o detalhe, pensar no depois. Isso é da mulher. Isso é da energia feminina. E nós estamos saindo deste lugar porque disseram para a gente que era ruim.
Mas é neste lugar, sendo mulheres, que nós vamos ser leves e felizes. E assumir esse lugar não significa se humilhar, não significa ser mandada, não é nada disso que construiu na nossa cabeça. Você, mulher, tem a capacidade de construir a sua casa, o seu casamento. E são nessas ações que só você sabe fazer. Então, hoje a minha secretária faz, mas eu estou por trás de todo esse plano de fundo, alinhando as coisas. E todo esse cuidado ao longo dos anos fez toda a diferença. Porque você tem de volta aquilo que você semeia. E lá atrás eu decidi semear amor através de cuidado, através do servir, através de ações. E ele recebeu isso. Então eu tenho de volta um marido que se importa em me fazer feliz, que fica feliz em fazer o que me deixa feliz, que talvez faz coisas que outros homens não fariam, mas é porque esse homem se sente verdadeiramente amado e honrado. Então eu fiz isso na minha casa. Então eu decidi que eu faria as coisas não por eu achar se ele merecia ou não merecia. Ele vai ter defeito, gente. Eles vão ter defeito. Mas você pode decidir colocar os olhos no defeito, ou você pode decidir o que eu vou fazer para ter no meu casamento, na minha casa, o que eu quero para a minha vida. Então, ao longo desses anos, eu construí um casamento feliz de parceria. A gente tem problemas? Temos. Temos coisas para resolver? Temos. É uma ilusão você me colocar no pedestal da perfeição, ok? Esse lugar é pesado, eu não quero esse lugar. Nós estamos em constante processo de evolução. Mas eu posso te dizer que tomar essas duas decisões lá atrás, no início do meu casamento, quando eu nem tinha conhecimento que eu tenho hoje, quando eu nem tinha essa consciência que eu tenho hoje, mudou tudo. E eu sei que foi Deus que fez com que eu entendesse isso. Isso não vem de mim, isso não vem da minha história. Eu não tive isso na minha história. Eu não tive isso. Eu não tenho isso na minha jornada para dizer que eu aprendi. Não, foi Deus que fez. Porque Ele sabe que eu precisava disso. Então, decidi que eu vou gerar o desejo no meu esposo em sempre voltar. Fala sobre você, sobre o ambiente que você gera na sua casa, sobre o que você faz quando ele chega. Não importa se ele merece, não merece, você acha que isso, aquilo. Porque você agir assim vai fazer com que ele mude com você. E decidir quem eu queria ser. Que esposa eu quero ser na minha casa? Que mulher eu quero ser na minha casa? E hoje isso está bem mais claro para mim, mas lá atrás eu não tinha tanta clareza. Mas decidir isso mudou tudo. Mudou todo o resultado da minha jornada, da minha família. E eu sei que construiu uma base sólida. Eu vejo hoje os frutos disso. Eu vejo os resultados dessa decisão, eu vejo hoje. E o quanto isso fez a diferença e o quanto nós estamos carecendo disso. Porque eu vejo, sim, mulheres cada vez mais independentes, de que eu não preciso de ninguém, eu não preciso dele, eu me viro sozinha. Ai, mas esse lugar de eu me viro sozinha é tão pesado. Esse lugar de eu não preciso de ninguém traz tanta dor. Só que a gente está tão atarefada que a gente não para olhar. Nós não queremos mais sentir. Nós anulamos o sentir para não sofrer. Mas eu descobri que isso traz mais sofrimento à nossa vida. Então eu te convido, mulher, a se conectar de volta com a sua essência feminina. Ter de volta a mulher que existe em você, despertar isso em você. Se encontrar com esse lugar de que ser mulher é bom, porque nos disseram o tempo todo que ser mulher é ruim. E estar nesse lugar traz uma vida verdadeiramente leve e feliz. E a partir de agora é isso que eu vou fazer. A partir de agora é isso que eu quero fazer.
Eu quero trazer mulheres de volta à sua essência em um processo de resgate de identidade, de cura interior, para que você verdadeiramente se conecte com o seu propósito. E é isso que eu quero que você descubra. Então, conheça a minha comunidade, Comunidade Simone Cruz, feito para você, para mulheres que querem verdadeiramente serem mulheres, descobrir o valor disso, serem livres, leve e feliz, por se reconectarem com a essência feminina. Voltar ao plano original, que o seu primeiro propósito que Deus estabeleceu para a sua vida é ser mulher. Foi o primeiro sopro que Ele colocou em você. Está no seu DNA, está nas suas células, está na sua construção física, emocional e espiritual. Ser mulher. E eu quero conduzir você nesse processo de muita cura, de muito amor e acolhimento. Vem comigo. Eu tenho certeza que nada mais na sua vida vai ficar do mesmo jeito. Conheça a minha comunidade de mulheres.